Pessoal, tudo bem? Hoje eu venho contar pra vocês 5 dicas que mudaram a minha vida e que mudaram a vida de alguns alunos. Para você que quer aprender inglês, eu vou contar um pouquinho da minha história com a língua para que você entenda melhor como essas dicas vão ajudar vocês também. Bom, eu sempre achei o inglês legal, desde que eu comecei a ter aula na escola. Mas o meu interesse mesmo só despertou quando eu tinha assim uns 15 anos, depois que eu comecei a curtir as músicas do Bon Jovi, dos Backstreet Boys, etc e tal. Tinha muita paciência da minha mãe para que ela me colocasse num cursinho de inglês, porque eu queria entender as letras das músicas. E aí, depois de encher muita paciência dela, convenci, ela me matriculou numa escola de inglês na minha cidade, onde eu nasci e cresci, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. E eu comecei do nível 0, do básico. Porém, eu comecei a migrar de escola para escola. Por quê? Ou não tinha um número suficiente de alunos para formar um grupo, ou porque eu achava já a metodologia chata, ou porque eu comecei a perder o interesse. No final das contas, eu parei no nível intermediário e não quis mais ir para escola nenhuma. Isso, eu só voltei a pesquisar e a estudar inglês mesmo quando eu fui morar em Assis, que eu fui fazer faculdade lá. Pesquisando algumas escolas e quase caí para trás, ou com os preços, porque não cabiam no meu bolso universitário, ou com as loucuras dos nivelamentos. Algumas escolas diziam que eu tinha que voltar para o nível básico, outras escolas disseram que eu podia ir já para o nível avançado e eu pensei comigo, quer saber? Eu vou começar a estudar sozinha mesmo. Eu fiz durante os anos da faculdade. Quando eu estava no último ano da faculdade, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um intercâmbio, porque eu queria falar inglês, eu queria viajar, enfim. Foi aí que eu tomei a decisão de ser au pair e eu fui para Amsterdã. Quando eu cheguei em Amsterdã foi um choque para mim, porque eu não sabia falar inglês direito, morria de vergonha. Mas no dia a dia não teve jeito, eu tive que dar a cara a tapa mesmo. E depois que eu comecei a fazer um curso lá na Universidade de Amsterdã, foi que meu inglês melhorou bastante e eu comecei a me comunicar melhor com as pessoas. O mais engraçado de tudo é que meu inglês só melhorou mesmo depois que eu fui morar em Portugal e que eu tive contato com alunos, de estudantes de diversos países, porque o inglês era o idioma universal, chave, que nos conectava. Era o idioma comum que todo mundo podia conversar. Eu viajei pela Europa, eu falei muito inglês, foi bem legal essa experiência. Aí, depois de um ano em Portugal, eu resolvi voltar para o Brasil, por motivos pessoais e também para escrever a minha dissertação de mestrado, e eu descolei um emprego como professora de inglês. O desafio começou, pessoal, porque do contrário que muita gente pensa, dar aula de inglês não é só entrar na sala de aula, abrir o livro e falar, vamos fazer o exercício tal. Não, requer muita preparação. E foi aí que eu senti que eu evoluí como professora. Não só na questão gramatical, mas na questão de comunicação. Porque a escola que eu dei aula, é uma escola famosinha, mas que eu não vou citar nomes porque eu não quero influenciar vocês, eu era proibida de falar português em sala de aula, nenhuma palavra. Então, eu tinha que explicar o exercício, eu explicava uma vez, o aluno não entendeu, eu tinha que me virar ali para fazer com que todo mundo entendesse. A mesma coisa em relação ao vocabulário. Se um aluno não entendia, eu tinha que fazer mímica, tinha que me virar nos 30 ali, entende? Bom, passados 7 meses como professora de inglês, eu voltei para Portugal para terminar o meu mestrado e aí eu conheci o meu noivo, Ronald. Aí que o inglês passou a ser 100% da minha vida. Eu fiquei nessa ponte aérea Portugal-Holanda durante um ano por causa dele, praticamente um ano, enquanto eu terminava o meu mestrado, e a gente só falava inglês o tempo todo. Então, as 5 dicas que eu tenho para falar para vocês, a primeira de todas é que você precisa de motivação. E aí a pergunta que eu te faço, por que você quer aprender inglês? Pensou? Ok, agora você vai me responder outra coisa. Que tipo de aluno é você? Qual é o seu perfil? Você é o aluno que precisa ir para a escola, precisa ter um professor para aprender? Ou você é um aluno mais assim como eu, meio autodidata, que gosta de estudar em casa sozinho e se virar? Bom, se você é o tipo de aluno que precisa ir para a escola, que precisa ter um professor ali para te ajudar, o próximo passo é procurar uma escola. Mas isso não significa que, para você aprender inglês rápido, ou bom, ou de qualidade, a escola mais top, mais cara da cidade é a mais apropriada para você. Às vezes a escola ali da esquina da sua casa, mais simples, mais humilde, mas que cabe no seu bolso a mensalidade, vai ser tão boa para você quanto a super cara.
Tudo vai depender do seu esforço e da sua motivação. Agora, se você é o aluno que gosta de estudar em casa, eu tenho 2 websites para indicar para vocês que eu estudei por eles e meus alunos também, que eu sempre indico e todo mundo gosta. Um é o Live Mocha, vou deixar o link aqui para vocês. Muitos de vocês já devem conhecer. Como é esse Live Mocha? É um site gratuito para aprender idiomas, não só inglês, como outros. E o mais legal desse Live Mocha, pessoal, é que vocês fazem um profile de vocês, como se fosse um Facebook. E o próprio site indica, dá como sugestões alguns amigos nativos da língua que você vai estudar, no caso inglês, para você fazer amizade, se conectar. E aí você vai começar o curso do básico, por exemplo. Todo passo a passo, vários exercícios, repetições para ajudar você a memorizar. Tem 2 partes desse site que eu gosto muito, que é a primeira parte da escrita e a segunda parte da fala. Por exemplo, você vai ter que escrever um texto, alguma coisa, algumas frases, e aí depois que você escrever, você vai enviar para alguns amigos ali que você vai fazer, ou se você ainda não tem amigos no site, o site mesmo vai indicar pessoas para você enviar esses exercícios. As pessoas vão corrigir e enviar de volta para você. O que quer dizer que você já vai ficar esperto, vai ficar esperta ali o que você precisa melhorar. Depois, em relação à fala, você precisa ter um microfone em casa, conectado ao computador. Não precisa ser nada assim muito desenvolvido, não, muito moderno. Uma coisa simples já resolve. Aí você vai falar, né? Vai ler um texto, vai falar alguma coisa e vai fazer a mesma coisa, vai enviar para alguém e essa pessoa vai enviar de volta uma resposta. Se você pronunciou uma palavra errada ou uma coisa que não fez muito sentido, geralmente as pessoas costumam gravar de volta e enviar para você. Olha, você precisa ter mais atenção na pronúncia dessa palavra. É assim que pronuncia. Fantástico, gente. Super recomendo esse site. Outro site é English as a Second Language. Também é gratuito. Ele é um pouco mais difícil de mexer, assim, de se achar, mas é muito bom. Tem vários fóruns de discussões, questões gramaticais que podem ajudar bastante. Você que vai estudar pela escola também pode usar esses 2 sites como dica para exercício extra. Quanto mais contato você tiver, quanto mais exercício você fizer, melhor. Bom, pessoal, só o site ajuda? Não. Vocês vão precisar de mais coisas. Eu tenho um livro de gramática que particularmente eu gosto muito e que eu indico. Tô fazendo propaganda do livro? Não. Se você não gostar do livro, não precisa comprar. Aliás, esse livro eu encontrei na biblioteca da Unesp, lá de Assis, quando eu estudava. Eu tinha os livros em casa, em Guará, que eu tinha esquecido, e um dia eu comecei a procurar na biblioteca, achei os livros, fiz cópia, né, das partes que me interessavam, depois encadernei e pronto, resolveu o meu problema. O primeiro deles é um vermelhinho do Murphy. Não tenho aqui, tá lá no Brasil, mas eu tenho esse aqui azul para mostrar para vocês. Ele é o English Grammar in Use e ele é do Raymond Murphy. Essa versão é um pouco desatualizada já, porque faz tempo que eu comprei. E esse aqui é para o nível intermediário. Ele vem com CD-ROM, que por um acaso não tá aqui para mostrar para vocês, mas ele é muito bom. Por exemplo, vou abrir uma página aqui. Will be doing and will have done. Qual é a diferença? Much, many, little, few, a lot and plenty. Então tem muito exercício de gramática legal aqui para quem tem um nível intermediário. Você pode procurar na biblioteca da sua cidade ou num sebo de livros usados. Básico, eu não tenho ele aqui comigo agora, mas eu achei uma foto para mostrar para vocês. Ele é de capa vermelha. É esse aqui também, Essential Grammar News. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. E o avançado eu também tenho, mas quer dizer, eu emprestei para alguém e não me devolveram mais. Indico esses para vocês. Dicionário, Paty, qual você indica pra gente? Olha, se você puder comprar um Michaelis ou comprar um da Cambridge também, eu super indico. Ou então você compra o que você tiver dinheiro, o que couber no seu bolso. Se você não quiser comprar dicionário, abaixa uns aplicativos no seu celular e pronto, está resolvido o seu problema. Segunda dica, pessoal, para aprender inglês é inspiração. Você precisa se inspirar para aprender inglês. E aonde você vai buscar inspiração? Você pode buscar inspiração em músicas, em filmes, em seriados ou em videogames. Sim. Baixa a música daquele grupo que você gosta de música, sei lá, pop, rock, que seja, em inglês.
dá uma lidinha na letra, escuta a música, tenta cantar junto com a letra, mesmo que seja desafinado, não tem problema. Filmes e seriados. Paty, então quer dizer o seguinte, eu vou começar agora, né, com estudar inglês e aí eu tenho que assistir filme e seriado sem legenda ou com legenda em inglês? Gente, não faça isso se você estiver começando. Essa é a minha dica. Por quê? Você vai ficar irritado porque não vai entender nada e já vai se frustrar. Não faça isso. A dica que eu dou é a seguinte: você vai assistir o filme, coloca lá a língua em inglês e a legenda em português. Assiste o filme primeiro, presta atenção do que o filme fala, tal, pega a história do filme, o contexto. Depois você assiste pela segunda vez, aí sim você coloca a legenda em inglês. Porque senão você vai ficar boiando no filme e não vai fazer sentido nenhum. Entende o que eu quero dizer? Assiste em português, entende o filme, depois você vai em inglês para você estudar o filme. Vai te ajudar bastante a acrescentar vocabulário e vai ser importante para que você entenda a pronúncia. Comecei a assistir seriado, primeiro acho que foi Dawson's Creek. Depois passei por Gilmore Girls, passei por Gossip Girl. Gossip Girl é meio bobinho, mas as gírias são muito legais, então enriqueceu bastante meu vocabulário. Lost, Chuck, Prison Break, Dexter. Hoje em dia o único que eu assisto é Grey's Anatomy, que eu acompanho já faz bastante tempo. Então assista seriado, assista diversos tipos de seriados para você pegar vocabulário, para aprender vocabulário. E se você gosta de videogame, manda ver, joga muito. Eu conheço várias pessoas que aprenderam inglês com videogame. Terceira dica que eu dou para vocês para aprender inglês é ter confiança em vocês mesmos. Vocês são capazes. Para isso eu venho dar duas dicas para vocês dentro desse tema de confiança. Dica A e a dica B, muito importante. Pessoal, a primeira, a dica A, é não traduza ao pé da letra o que vocês estão lendo em inglês. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Vocês nunca vão aprender todas as palavras de inglês do universo. É impossível. Até mesmo em português. Nós não sabemos todas as palavras do universo de português. Por que você tem que saber inglês? Para com esse desespero de querer comer o dicionário. Desencana. Sério, você tem que se preocupar em se fazer entender, em conseguir expressar o que você quer falar. Claro que se você for escrever uma coisa mais formal, você vai ter que pesquisar, o que é natural. Eu, por exemplo, quando fui escrever minha dissertação de mestrado em português, tive que pesquisar muitas palavras, principalmente sinônimos. Por exemplo, eu não vou ficar falando toda hora, segundo o autor, não, de acordo com o autor, portanto, entanto, para não ficar uma coisa cansativa e repetitiva. Então, para você que tem que escrever um artigo científico em inglês, relaxa que você vai pesquisar depois mais sinônimos e vocabulário, não precisa se desesperar. Outra coisa também dentro dessa de tradução, gente, não tenta traduzir ditado popular ou piada, que não faz sentido, porque piada e ditado popular é parte de uma cultura de determinadas regiões, é como no Brasil, tem piadas e, sei lá, ditados populares do Nordeste que eu de São Paulo não entendo, tem as amigas lá que às vezes falavam as coisas pra mim, eu ficava boiando, não sei, e vice-versa. Você vai falar pro gringo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Que? Não faz sentido nenhum em inglês, gente. Agora, de caber da questão de confiança é muito importante. É a questão da pronúncia, da fonética. O que eu vejo, o que eu já ouvi de brasileiro abrasileirando o inglês, por que vocês fazem isso? Depois acha ruim quando gringo vem falar que pronúncia de brasileiro é ruim. Coloca uma coisa na cabeça de vocês, português é uma coisa, inglês é outra. A maneira como a gente pronuncia o português é uma, a maneira como a gente pronuncia o inglês é completamente diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês, e aí vocês vão dar risada e vão ver como eu tenho razão. O verbo poder. A gente fala eu posso, em inglês I can, o verbo can, poder. Quando você fala que você pode, você fala I can. Quando você está negando, dizendo que você não pode, você fala I can not. Or você fala, né? Já começou a misturar o português com o inglês. Desculpa. Ou você fala I can't. I can't. Tá contraindo ali o not junto com o can. Gente, não fala I can't. I can't. Isso não existe. Eu escuto muito brasileiro pronunciar I can't.
Ai, quente o que você tá falando, pelo amor de Deus? Sabe? Assim fica difícil dos gringaiados entenderem você, sabe? Tenta pronunciar inglês, estuda fonética da maneira correta. Não sei como falar uma palavra, Google Tradutor. Tenha lá o coisinha de áudio. Clica lá e escuta a palavra. Não sei como pronunciar, pergunta para quem sabe, professor na escola, para um amigo que saiba, manja inglês. Não fala coisa sem saber. Muito cuidado na hora de pronunciar, porque pode criar situações que a pessoa vai tirar sarro de você. Nossa, ai quente, o que você tá falando? Mas aí outra dica que eu dou, não se sinta mal não por falar uma coisa errada. Vocês não são nativos da língua inglesa, vocês não são obrigados a saber. Se você soltou um ai quente lá, ai quente, e aí o gringo riu de você, tirou sarro, ai quente, leva na esportiva e ri também. Fala, ah, of course. Tipo, esqueci como é que fala essa palavra. Porque se você pedir pro gringo soletrar paralelepípedo, garanto que ele não vai saber. Bom, mas é isso. Então uma ótima dica para você treinar pronúncia é pega seu celular. Todo mundo tem um gravador no celular. O que você vai fazer? Você vai escutar uma música, vai escutar uma frase, você vai gravar a sua voz, você vai ouvir depois e comparar com o original. E aí você vai ter uma noção das besteiras que você tá falando ou das coisas certas que você tá pronunciando. Outra dica que eu dou pra vocês é de aperfeiçoamento. Para se aperfeiçoar no inglês, vocês vão ter que ler. Não tem jeito. Vocês precisam ler mais, gente. Por exemplo, vai ler um livro em inglês. Como que eu vou ler um livro em inglês? Começa com um livro infantil. Aonde eu vou achar um livro em inglês? Na internet. Tem muito e-books em inglês. Começa lá com a história da Chapeuzinho Vermelho, do Pinóquio, no País das Maravilhas. Livros mais fáceis para vocês conseguirem ler e aprender mais vocabulário. Junto com esse e-book, o que eu super recomendo para vocês aperfeiçoarem o inglês de vocês é baixar outro aplicativo no celular de audiobook. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o audiobook, sei lá, do Pinóquio, por exemplo, e vão baixar o e-book do Pinóquio. Vocês vão escutar e ler ao mesmo tempo. É um ótimo exercício. Primeiro, estão treinando o ouvido de vocês a como pronunciar corretamente as palavras. Segundo, estão lendo, estão aprendendo como é a estrutura das palavras e das frases. Como se escrever uma frase, como interpretar aquela frase, o significado da frase. Vale super a pena. Digita no Google, gente. CNN.com, se eu não me engano, sabe? Corre atrás de sites, de revistas americanas, tenta ler, pega lá um assunto que você gosta mais e tenta se aprofundar. Essa é a maneira de você se aperfeiçoar. Revistas, artigos, jornal, hoje em dia com a internet tá tudo mais fácil. Você que gosta de esportes ou você menina que gosta de maquiagem, sei lá, procura aqui no YouTube canais de pessoas que dão dicas, sei lá, de turismo, de esporte, de maquiagem em inglês. Assim vocês vão estar escutando as palavras e vão aprender mais coisas, mais vocabulário. Última dica, por fim, é praticar. Como é que eu vou praticar inglês, Patrícia, se eu não tenho oportunidade de fazer um intercâmbio? Eu sei que é difícil quando a gente não viaja, não tem contato com outras pessoas, mas, gente, a internet tá aí para isso. Eu vou indicar um outro website para vocês que se chama Badoo, www.badoo.com. Por ironia do destino, foi o site que eu conheci o meu noivo. Não tô querendo arrumar namorada para vocês, não é essa a minha intenção, mas nesse site é um site de amizade também. Você pode fazer contato, conhecer pessoas de outros países, e aí é que vocês vão praticar escrita, conversar com as pessoas pelo Badoo, ou de repente faz uma amizade, começa pelo Facebook. Pode escrever e-mails, né? Se você tem um amigo que está morando fora do Brasil, se você conhece alguém, para o seu professor de inglês, fala, posso te escrever um e-mail? Escreve em inglês para treinar mesmo e a pessoa te responder em inglês. Bem, procura ler, pega lá um livro, pega qualquer coisa em inglês, uma letra de música, leia em voz alta. Pessoal, desculpa esse cenário dark aqui atrás, mas eu tava editando o vídeo e eu percebi que tá faltando uma parte. Não sei o que aconteceu, a louca, né? Se eu não falar essa parte no vídeo, vai ficar sem sentido nenhum. Então vocês me desculpem esse escuridão e esse barulho que a máquina de lavar louça tá rolando. Eu tava dizendo que para você ler em voz alta. Por que ler em voz alta? Para você acostumar com a sua própria voz e você mesmo falando inglês. Para quando você começar a conversar em inglês com as pessoas, não te soar tão estranho, tão esquisito.
Lê em voz alta, para você também prestar atenção na sua pronúncia e no que você está lendo. Outra dica que eu dou para você praticar a fala, que é muito importante para você destravar a língua, perder a vergonha. Se você tem alguém para conversar no Skype, um amigo mesmo, pode ser alguém que você conheceu que mora fora do Brasil, pelo Badu ou de repente pelo Livemote, para você poder bater um papo descontraído, ou também, se você não tem, baixa o Viber no seu celular, porque assim você pode conversar. Se você tiver internet em casa, ele é gratuito, você liga para as pessoas e pode bater um papo legal em inglês, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Seguir esse passo a passo, eu tenho certeza que você vai aprender inglês. O que você precisa é de determinação e força de vontade e correr atrás. Então eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha com seus amigos, com as suas amigas e deixa um comentário aqui pra mim. Me conta como foi a sua experiência com o inglês, conta como você faz para aprender inglês. E não se esqueçam de também se inscrever aqui no canal para receber todas as atualizações de vídeo, me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Um beijo para vocês e a gente se vê daqui a pouco. Tchau!